Olha, eu acho que para fazer a abertura desse vídeo é uma das coisas mais emocionantes da minha vida, porque eu vou falar de algo que eu amo hoje muito. Vocês que me conhecem por Game of Thrones, Superman e tudo, mas assim, hoje eu vou falar de algo que eu quero falar há muito tempo aqui na internet, já falei algumas vezes. Eu vou falar de Roberto Gomes Bolanhos, eu vou falar do Chespirito. Você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga. Hoje, muito especial, começando um projeto. E sem mais delongas, eu já vou chamar ele aqui, que é praticamente... Assim, eu falei isso no Stories, né? E eu vou repetir. Depois do meu irmão, que assim... cresceu assistindo Chaves e Chapolin junto comigo, eu considero esse o maior fã de Chaves e Chapolin que já trombou na minha vida. Eu tenho um respeito muito grande por ele. Vocês já conhecem ele, porque ele veio aqui muitas vezes. Ele tá em casa. Eu falei isso pra ele agora nos bastidores. Eu falei, ele tá em casa, porque o X-Manteiga é a casa dele também. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao X-Manteiga. Eu tô falando de Fernando Maidana. Valeu, Dinho. Tô me sentindo direto do barril aqui. Naquela arte que, lembra que nos anos 2000 os caras fizeram uma arte que você via embaixo do barril como que era e tinha meio que um loft absurdo lá em cima. Era uma lá base embaixo. Subterrânea, né? Praticamente a Batcaverna do Chaves, né? A Chaves Caverna. A Chaves Caverna. É daí, inclusive, que você tá gravando nesse momento, né? Queria que você se apresentasse para quem não te conhece e, cara, seja muito bem-vindo mais uma vez. Tô honrado de fazer isso com você. Valeu, mano. Valeu pelo convite. Eu tô honrado de estar aqui mais uma vez. Geralmente eu venho aqui pra gente falar de Chaves, né? A gente já fez até um desafio um tempo atrás, foi muito bacana. Eu sou o Fernando Maidana, eu sou apresentador do canal Legião dos Heróis, um canal focado em cultura pop, mas tô por aí falando de tudo que é assunto. Vocês podem me encontrar também no Pelada na Net, um podcast sobre futebol. E, cara, eu já fiz de tudo na internet. Menos sucesso, mas agora vai. Que é isso, todo mundo que é das antigas, todo mundo que conhece cultura pop conhece o Fernando Maidana, não tem como. E muita gente espero. E muita gente sabe o quanto você é fã de Chaves e Chapolin, né? Mas por que eu chamei o Maidana aqui? Porque se você não sabe ainda, tá estreando, ou melhor, já estreou, aí já tá disponível o primeiro episódio da série Chespirito Sem Querer Querendo, né? Esse é o título brasileiro. Na verdade, eu acho que esse é o título oficial, né? É o título oficial. O título oficial, eles não mudaram, apesar de a gente já... Óbvio que a gente sabe que para a América Latina tem um apelo muito maior, a vida do personagem, a trajetória do personagem, então eu acho que a expectativa da HBO Max, da Max, para essa série é muito mais focado aqui na gente, no público da América Latina, tanto que não tá nem no prime time da HBO, né, que é domingo às 10 horas da noite, como todas as outras séries, mas assim, isso não diminui a série. Quero dizer que eu e o Maidana já assistimos o primeiro episódio, a gente vai comentar ele de ponta a ponta aqui com você, nesse projeto que acabou de mudar de nome. Eu cheguei aqui com um nome que ele já tinha aprovado, mas ele, como é muito bom de trocadilhos, ele falou assim, por que não Xpirito com X? Então, seja bem-vindo ao projeto Xpirito comigo e Fernando Maidana. São umas coisas que a gente só tem, umas sacadas que a gente só tem quando tá aqui, né, na hora, na conversa. O próprio primeiro episódio mostra como o próprio Bolanhos também tinha muito disso, né, de tipo, tem que estar ali na hora, tem que acontecer alguma coisa, e a série vai trabalhar muito isso, com certeza, ao longo dessa temporada. Sim, eu acho que a gente já pode começar falando do início do episódio, que basicamente era aquele primeiro ou segundo teaser, né, Maidana, que eles tinham lançado, que é a equipe, né, ali tá o Bolanhos, na verdade, o foco da cena é o Horácio Gomes, que para quem não conhece, é o irmão do Roberto, que fazia o Godines lá, né, no seriado Chaves, mas também fez várias sketches ao longo do tempo aí. E eu acho que o bacana de vocês acompanharem a gente aqui semanalmente durante essa provavelmente primeira e única temporada de uma minissérie que vai ter 8 episódios, é que eu e o Maidana a gente vai comentar algumas coisas, porque a série é baseada em fatos reais e só esse primeiro episódio tem muita referência de coisas que definitivamente aconteceram na vida do Roberto. Então a gente vai situar você que provavelmente ficou com dúvida, mas por que falou isso? Por que falou aquilo? A gente vai trazer um pouco de contexto, até porque a série vai colocando as coisas, mas tem coisas que ela não explica, como por exemplo a ausência do pai do Roberto.
né? Então, a gente vai explicar, mas enfim. Vamos começar falando então desse pequeno teaser com o Horácio indo lá, chamando todo mundo do elenco. Eu, quando vi essa cena, a primeira vez, né, o teaser, eu fiquei meio assim, eu falei, não tá tão assim, né, mostrando e tal, tá todo mundo no seu foco, no seu detalhe, já tem mudança de nome de personagem aí, mas esse é o início da série, basicamente. O que você achou, Maidana, de já começarem a série com esse momento, que é um momento icônico que a gente vai falar daqui a pouco, que eles estão fazendo ali, porque eles estão num camarim e tudo, né? Uhum. Cara, eu gostei. Eu acho muito legal série documental que ele faz ela tem essa estrutura de vai e volta, né? A gente vai comentar aqui mais pra frente, mas até alguma coisa que a gente pode ajudar quem ficou um pouco perdido, porque eu sei que quem não tá acostumado com série documental, e ainda mais que não tá familiarizado com a história do Bolanhos, pode ficar um pouco perdido nesse sentido. Mas eu gostei muito, porque a gente começa com o Chaves cansado. A gente começa com Bolanhos desgastado, né? E que ele fala, cara, eu sei que o que a gente tá fazendo é legal, mas eu não queria estar aqui. E aí você fica, pô, mas o que acontece? Como é que a série que vai falar sobre o Chespirito começa com ele falando, não queria estar aqui? O que acontece, sabe? Então, tipo, eu acho uma série muito forte, uma cena muito forte, porque ela, de cara, já tá com os personagens aqui, ela já mostra que tem mudança, né? Porque a gente vê a Margarita ali no lugar da Florinda. E, mano, eu acho uma introdução muito boa, talvez melhor pra quem tá familiarizado com a história e com todos os bastidores da série, mas já acho uma porrada, assim, de cara, porque ela mexe com nostalgia, já te deixa a par da estrutura, já mostra, caraca, a gente vai começar do final da história e é aquela é um sentimento muito conflitante, né? Porque ao mesmo tempo que é nostálgico, é uma história nova. Querendo ou não, né, ela brinca com a nostalgia do Chaves, que a gente conhece, que a gente tá cansado de ver, mas quem não foi atrás não conhece a história do Chespirito. Os programas nunca se preocuparam em mostrar isso pra gente dessa maneira. Afinal de contas, era uma sketch, era um programa de humor. Então, por que eles vão contar os bastidores? E conhecer esse outro lado é maravilhoso. Eu adorei a cena de abertura, cara. Ela me deixou arrepiado. Eu acho que esse é o sentimento mesmo, esse lance da nostalgia e também um pouco do que... Por que o Roberto tá daquele jeito? Por que ele definitivamente... A gente pega ali, né? A série começa já em 1981, Bogotá. Eles estão na Colômbia. Eles não estão nem no México, né? Então, ele tá praticamente no auge. Ele tá no auge ali. 81 é o auge de um seriado que já estava no ar há quase uma década. Né? Então, por quê? Eu acho que isso é muito bacana. Ele não fecha no primeiro episódio o que definitivamente aconteceu naquele momento. Eu acho que eles não vão fechar. Talvez eles vão deixar isso só pro último episódio. Né? Você sentiu essa ponte? Cara, é porque aqui a gente vai fazer a metalinguagem do negócio. Assim. Eu já vi um pouco mais do que você viu, né? Eu já tive acesso a mais episódios, então eu sei mais ou menos qual que é a estrutura do que eles estão contando ali. Mas sim, é um caminho que leva a gente a ver, principalmente não tendo visto mais nada, vendo o primeiro episódio, parece que vai ser esse fechamento, né? Tipo, a série começa com essa cena e a série vai terminar com essa cena. O que seria meio injusto também, né? Na verdade, eu joguei isso aqui pra gente pensar juntos, mas seria muito injusto, porque o programa, né? O programa que depois, pra quem não sabe, durou todo esse tempo aí, né? Foi até os anos 90, mas teve um momento que Chaves e Chapolin acabou e virou programa Chespirito, que aí tinha Chaves e Chapolin dentro da grade como sketches, mas outros personagens também do Bolanhos. E isso foi até 95. Então, seria muito injusto a série acabar em 1981. Então, nos anos 80, né? No auge, como a gente já citou aqui. Mas eu acho que uma das coisas que a gente pode apontar desse primeiro episódio é a fidelidade, principalmente na vida do Bolanhos, que as pessoas não conhecem. E tem muito, mas muito easter egg. Vamos falar da cena de 1935, que começa com os irmãos ali, Maidana? Os três irmãos. Que é isso, mano? Que é isso? De verdade. Essa cena, eu chorei. Eu tive que pausar a série pra chorar. Porque eu não ia conseguir assistir mais nada de tanto que eu tava com os olhos cheios de lágrimas, mano. Eu vou te falar onde me pegou muito. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas é uma cena também de flashback. Eles estão ali no circo, né? E aí a gente vê um palhaço que remete muito ao Chaves, pelo boné e tudo. E aí ele manda, o Roberto manda foi sem querer querendo. E,
Cara, é muito legal isso, porque a gente vê a pureza do Chaves como ele realmente é, mas já na figura do Roberto, cara. Que incrível isso, né? Que cena maravilhosa. Não, e essa coisa de que Chaves, é claro que tem a genialidade do Bolanhos que esconde umas outras piadas por trás do texto, mas essa parada de que o Chaves é uma criança. Então você ter aqueles momentos, ele equilibrando o cabo de vassoura, que é a brincadeira prime do Chaves, é o que ele sempre tá fazendo, né? Então ele equilibrando ali a vassoura, ele falando foi sem querer querendo, as brincadeiras físicas ali, né, de derrubar e tal, que é o clássico do clown, né? Essa comédia física que o Bolanhos era gênio nisso. Então você vê que é realmente isso que o Chaves tenta replicar. O humor e a inocência e a brincadeira de uma criança. Mas ao mesmo tempo, ele como criança ali, sendo ovacionado e sendo aplaudido desde criança, e ele já percebendo, é isso que eu quero. Eu quero ser o centro das atenções. Exatamente. E a figura da família é sempre presente também, né? Porque ao lado dele tá a mãe e tá os irmãos, né? O irmão mais velho do Roberto, ele não é tão conhecido porque ele não trabalhou diretamente na frente das câmeras e tal. Mas, para quem não sabe, é o Francisco. Ele é o irmão mais velho do Roberto, ele tá presente bastante nesse primeiro episódio, tanto na infância do Roberto, quanto também na juventude. Ele é o cara, pra quem não sabe, é ele que leva a TV, lá que a mãe manda a TV embora, foi o Francisco que levou, né? Mas acho que uma coisa legal que a série não explicou, Maidana, é a gente explicar o que aconteceu com o pai do Roberto. Que a gente vê ele numa cena de flashback, e eu chorei nessa cena, porque quem que tava fazendo o pai do Roberto, mano? O filho do Roberto, gente. Não tem como, cara. Eu também chorei nessa cena. Eu chorei em muitos momentos. Como eu já vi mais episódios, eu chorei mais ainda do que você. E você vai chorar ainda. Pode ter certeza que você vai chorar ainda. Mas, cara, é uma volta, ainda mais pra mim, né? Chaves é uma coisa... E pra você também, né? Chaves é uma coisa de família pra mim. Então, eu assistia Chaves com meu pai, que infelizmente já faleceu. E era aquela coisa dele chegar em casa do trabalho e Chaves era o horário nobre do SBT. Chaves passava, enquanto estava passando o Jornal Nacional da Globo, estava passando Chaves no SBT. E muitas vezes meu pai chegava e falava, não, hoje a gente vai assistir Chaves. Então tem essa parada de que é algo que eu construí junto com ele, né? Esse amor por Chaves, esse amor por Chapolin, é uma coisa de família. E, cara, eu consigo muito me colocar ali no lugar de alguém que tá prestando uma homenagem ao seu pai, sendo o pai do próprio pai. É até um trava-língua falar isso quase. Mas é um absurdo, cara. É muito emocionante. Quando você tem esse fechamento, é absurdo. É muito emocionante. É quase de partir o coração se não fosse tão lindo, se não fosse tão puro. Foi maravilhoso mesmo, cara. E é muito bacana porque o filho do Roberto é o Roberto Gomes Fernandes. Isso. E o pai do Roberto também é Roberto, mano. Então, é 3 Roberto, né? É os 3 Robertos, assim, em cena. E pra mim, teve uma coisa que eu acho que eu chorei mais ainda, Maidana. Maidana, eu acho que não teve essa oportunidade... Não, porque senão a gente ia se trombar lá. Mas no começo de 2024, teve aqui em São Paulo a exposição do Chaves, né? Aqui no MIS, que ficou quase ficou uns 3 meses, 4 meses aqui em São Paulo. E sempre lotado, cara. Eu tentei um fim de semana que eu fui pra São Paulo, não moro mais em São Paulo, eu tentei um fim de semana e lotado, cara. Você não viu, então? Não tem como, não vi. Caramba, eu vou até deixar aqui linkado, porque eu fiz um vídeo na época, eu cobri, né, pro Semana Pop, que é o meu programa de TV lá. E aí, cara, quem que tava na inauguração? Porque eu fui como imprensa, né? E quem tava na inauguração? O Roberto Gomes Fernandes, o filho do Roberto. Então, eu ouvi, assim, eu não consegui entrevistá-lo, porque, enfim... muitos problemas burocráticos e tal, mas a gente estava no mesmo ambiente. E ver ele na série deu um negócio assim, porque, cara, é isso que o Maidana falou. Chaves e Chapolin remete muito à nossa família, à nossa infância. E a série tá mostrando isso o tempo todo. Até no momento em que eles vão para Acapulco lá no final, que aí ele fala, né, Ele fala pra Graciela, eu, você e nossos 6 filhos em Acapulco. Aí ele,
e a minha outra família. Ela fala, e gravando, né? E você rodando, você filmando. Aí ele, minhas duas famílias. Então, assim, eu acho que essa ponte de mostrar que a família dele era presente o tempo todo e as nossas famílias também estavam presentes assistindo Chaves, eu acho que isso é muito incrível. E eu acho que isso vai pegar muito nós que somos fãs. E talvez, quem sabe, Maidana, aproximar ou trazer um novo público também com essa ideia? Eu acho que consegue. Até a gente estava comentando aqui em off. Eu assisti os episódios com a minha namorada, a Gabi, e ela não gosta de Chaves, né? Nem todo mundo é perfeito, ela tem essa falha de caráter. Exato. Gabi, ela fica aqui o apelo para que você mude de ideia depois da série, né? Que você repense a sua vida. Eu já consegui começar a trabalhar isso. Ela assistiu Chapolin e achou interessante, achou melhor. Né? O problema dela são os adultos se passando por criança. Esse é o problema dela. É que é o problema de muita gente, viu? Eu já vi muita gente falando que não gosta de Chaves porque assistia na infância e via que eram claramente adultos se passando por crianças e geravam essa estranheza. Mas, gente, é teatro. É teatro, querendo ou não. Chaves é um grande teatro, inclusive. Mais pra frente vocês vão ver. Mas, enfim... e ela tá amando a série. Ela tá amando a série como alguém que assistiu um episódio de Chapolin e que não gosta de Chaves, ela tá amando a série. A série é muito bem feita, tem esse lado, né, que ela tá sendo produzida por uma equipe realmente mexicana, e a gente sabe que mexicanos são muito bons em trabalhar com audiovisual, querendo ou não. A gente tá falando de uma obra de mais de 50 anos e que perdura gerações. As novelas também é algo, né, que eles fazem há muito tempo com tanta competência quanto o mercado brasileiro, que é tão ovacionado por produzir novelas. Então, além de um cuidado por ser um filho trabalhando o legado do seu pai, é um cuidado de uma equipe que faz uma produção de ponta, mano. Não fica, apesar de, em alguns momentos, eu não sei se você sentiu isso também, tinha alguns momentos que eu senti... que eu tava vendo algo como eram os filmes da MSP, como é o Laços, o Lições, até o final, os créditos finais, que fica uma musiquinha que remete, né, à abertura do Chaves, aquele tan, 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 tan. Mas não é, ela é um pouco mais infantil, ela tem instrumentos ali, tipo um xilofone, então, cara, vai no mesmo sentimento, sabe? Aquela nostalgia que retrabalha algo que fez parte da nossa infância, a gente tá vendo de um jeito um pouquinho diferente, mas bate do mesmo jeito. E pra quem não tem esse sentimento, vai pegar só esse sentimento novo. Esse sentimento novo de estar descobrindo algo que é bonito, que é puro, que... enfim, não tem como. A gente é fã, a gente vai falar com um brilho a mais nos olhos. Mas pra quem não é fã também é um conteúdo incrível. Sim, e eu acho que vai explorar muito a genialidade do Roberto. O Roberto é considerado um dos maiores escritores, comediantes da história. Por tudo que vocês já viram ali no período. Às vezes eu tô atropelando um pouco, mas assim, a forma de falar... Esse episódio vai ser muito difícil a gente centralizar aqui, viu, gente? O coração tá falando mais alto. Talvez os outros a gente seja um pouco mais técnico, mas aqui a gente tá com o coração muito aberto, porque ele era um cara genial e ele tinha ideias muito boas. Vou falar mais, talvez no próximo episódio, sobre a dupla que ele tá escrevendo os roteiros ali nos primeiros trabalhos dele na TV, né? Tanto que ele começou no rádio, depois ele foi pra TV, ele foi como escritor. Gente, aquela cena que vocês viram dele chegando na agência para trabalhar, é exatamente assim que é contado na biografia oficial dele, que ele foi para ir na fila de produtores, porque ele queria ser produtor, mas ele viu que a fila do escritor estava menor, aí ele foi lá por puro comodismo e, tipo, vou ver o que vai acontecer, entendeu? Isso é contado na biografia oficial dele e em tudo que você pode encontrar aí de material na internet. Mas uma coisa também que eu acho legal que a gente tem que falar aqui é como esses outros personagens, especialmente o elenco de Chaves, vai ser retratado. Não sei se vocês perceberam, mas Maidana falou lá no início que o nome, por exemplo, da Florinda Meza, que é a Dona Florinda, foi mudado aqui. Não só o dela, como do Carlos Villagrán e também do Henrique Segoviano, que era o diretor, era o cara que estava no set com eles o tempo todo ali. Esses personagens, essas pessoas, mudaram os nomes dentro da série por causa de direitos. Então, por exemplo, o Carlos Villagrán, que é o Kiko, não liberou.
entendeu? O nome dele como Carlos Villagrán. Os personagens do Roberto tá tudo certo. Kiko, Florinda, Chilindrina, Chiquinha, tá tudo certo. Os outros, eles não liberaram. Então, essa série, Maidana, acho que a gente precisa falar do elefante da sala. A gente precisa dizer também que vai ter muita polêmica. Vamos trazer um ponto aqui interessante para a gente já começar a discutir um pouco também. Vocês estão reparando como a série está tratando o Carlos Villagrán? Como um grandíssimo, né? Tá quase. Ele e a Florinda têm umas personalidades mais vilanescas, né? Quase. Quando eles estão em cena, você sente, tipo... Essa pessoa não é legal. Essa pessoa tem alguma coisa ali. Né? E o ator, né, que tá fazendo o Carlos Villagrán, no caso o Marcos Barragán, não lembro do nome dele, depois você pode até trazer aí pra gente. Ele falou que para ele foi um personagem, e até trazendo um pouco do que era o próprio Carlos Villagrán, ele falou, é o melhor personagem. Fazer esse personagem é o melhor, porque ao mesmo tempo ele é o Kiko, que é um clown clássico, é um bobalhão, é engraçadão, ele tem toda a comédia corporal e os trejeitos de mimado, mas ao mesmo tempo ele é um personagem muito profundo e completamente diferente como o Carlos Villagrán, como o Marcos Barragán. Então ele faz uma outra persona que é completamente diferente do Kiko. E aí ele falou que, tipo, juntar isso é incrível. Juntar isso ele falou, cara, eu acho que eu fui o ator mais desafiado nessa série. E ele, inclusive, falou uma coisa muito legal, que ele se inspirou num personagem clássico da Disney, que eu não sei se você vai lembrar, que é o Montgomery Mouse, ou Sim. No Brasil também ele foi traduzido como Ranulfo, Sim. que é um ratinho que tenta roubar a Minnie do Mickey. Sim. Um ratinho todo malandrão e tal. Quando você olha, você coloca o Marcos Barragán ali lado a lado com o Ranulfo, você fala, é o mesmo personagem. Sim. Nossa, essa referência é muito boa, porque é basicamente... Talvez, eu não sei se eu não vou ser purista aqui também, eu já vi uma vez algumas pessoas falando sobre isso. A gente tem uma ideia aqui no Brasil de que o Bolanhos, que né, a galera do elenco era meio santa, assim, né? Eu quero aquele humor puro, infantil, que realmente porque as piadas são muito boas e são muito geniais, mas elas são puras. Mas fora das telas, Bolanhos deu muitos problemas, né? E principalmente em termos de fidelidade, tá? Ele era muito mulherengo. Não só ele, como o pai também foi. O pai era muito mulherengo. Quando vocês verem a mãe dele reclamando do pai, quando ela fala, eu não quero que você seja assim, porque seu pai era assim. Porque o pai dele era um artista, algo que o Roberto acabou seguindo também, mas ele fez muito a mãe sofrer, porque ele vivia traindo ela. O Bolanhos, ali em 81, já tá aprontando, gente. Vocês perceberam que a própria esposa dele, a Graciela, fica meio assim, Acapulco, e ele fala, vamos reconstruir a nossa história, vamos começar de novo. Por quê? Porque já deu treta, mano. E, obviamente, vocês perceberam o climaço entre ele e a Florinda, a Meg, né? Que é totalmente cortado pelo Horácio, que é o irmão ali falando, Roberto, não vai por esse lado e tal. Queria ouvir de você, Maidana, o que você achou dessa parte da série, trazer essa parte mais polêmica da vida do Bolanhos também, que assim como a gente já disse lá no início, muita gente aqui não conhece. Uhum. Cara, eu acho justo, porque é isso, é uma série documental. Uma outra série que eu adoro, né, que fala assim também da vida de uma personalidade, é a série do Silvio. Acho que, inclusive, não sei se é da HBO, ela é do... É da Disney, era Star Plus, né? Era Star Plus, exatamente. E ela vai por esse mesmo caminho, cara. Ela mostra assim, Silvio Santos não era o velhinho gente boa só, que faz piada. Tem uns bastidores aqui que são um pouco mais complicados e, ao mesmo tempo, mostram a genialidade, né? Claro que não é uma regra, mas a gente vê como isso acaba subindo a cabeça. Personagens, personalidades, figuras que você... Cara, um exemplo recentíssimo aí que a gente pode relacionar é o Neymar. Você fala, é um gênio. Que ser humano terrível. Então, ao mesmo tempo...
Pense, né, que no caso tem coisas que, pô, pela época, né, até pela menos exposição da vida pessoal, que a gente nem sabe, mas que também podem ter acontecido de jeitos em que pessoas falam, caraca, o Bolanho, genial. Péssima pessoa. Não acho que é isso, né? Eu acho que não chega nesse nível, mas eles estão mostrando que, beleza, Bolanhos, um gênio da comédia, um personagem puro, Chaves, um personagem incrível, o Chapolin, mas é um ser humano. Né? Ele mesmo, a gente vai ver ele trabalhando isso ao longo, né, da escrita, dos personagens aqui ao longo da série. Mas ele era humano no final das contas, e ele estava suscetível a essas coisas, a subir o sucesso à cabeça, a subir, pô, cara, tem alguém que te idolatra no seu trabalho que fala que você é um gênio. Como que você também não vai olhar para essa pessoa de uma maneira diferente? Porque essa pessoa tá me idolatrando. Então é complicado. O Satanás tá aqui querendo participar do programa também. Este programa vale la pena. Es un tipo torpe, medio menso, pero se cree superhéroe. Una parodia de superhéroe. ¡El Chapulín Colorado! No contabas con mi astucia. Pero es que no me tienen paciencia. Toda essa parte, toda essa representação do que a gente vai ver ainda dentro da polêmica, porque eu acho que precisa chamar público também, né? Essa polêmica com a Florinda Mesa, que, né, para quem não sabe, acho que isso não é... Se você der um Google, você vai saber. É igual quando a gente comentava a série do Pablo Escobar, né? Lá do Narcos. Oh, mas o Pablo morreu? Então... Né? Vida real, né, meu amigo? Vida real, exatamente. Então não existe tipo, spoiler. Mas é óbvio que vocês sabem que quem foi a mulher do Roberto durante muitos, muitos anos, mais ainda do que... Acho que mais que ele e a Graciela, né? Acho que oficialmente não, porque eles ficaram aí uns 20 anos... Oficialmente não. Ah, sim, é verdade. Eles ficaram uns 20 anos sem poder assumir esse relacionamento, porque ele ainda era casado. Ele só se divorciou em 2004. É muito recente, né, quando você para pra pensar. É verdade. Ele demorou muito, tanto que eles fizeram uma cerimônia, ele pediu ela em casamento e tal. Mas uma coisa, falando dessa parte que eu achei muito legal, é quando o Roberto briga na festa... quando ele tá dançando com a Graciela, e ele dá um soco no cara. Isso, a própria Florinda, né, a Graciela, ela nunca veio tanto a público, né, principalmente depois do divórcio e tudo, mas a história diz que eles eram grandes amigos. Eles continuaram amigos, os dois, né? Afinal, 6 filhos juntos, não tinha como quebrar esse elo, esse link aí. Até porque, para quem não sabe, Florinda e Roberto nunca tiveram filhos. Eles não têm filhos. Então, assim, os 6 filhos do Roberto são do primeiro casamento. E só. Então, é muito interessante essa forma também como eles estão mostrando isso. E falando que eu estava falando da briga, o Roberto era muito ciumento. Principalmente com a Florinda. A Florinda já contou em algumas entrevistas que uma vez ele foi até pra cima de um cara, eles estavam em Buenos Aires, aí meio que mexeram com ela, ele foi pra cima, quando ele foi pra cima falaram, meu Deus, é o Roberto Espírito. E aí ele ficou meio sem graça, porque ele tava puto com os caras queriam tirar foto com ele, mas tipo, mexeu com a minha mulher e agora quer... mexeu com a minha mulher, agora quer tirar foto? Que merda, né? Então, eu tô vendo que a série tá mostrando muito esses traços. E outra coisa também muito legal que eu queria muito que você comentasse, Maidana, os easter eggs e as ideias dos personagens vindo antes mesmo dele lançar o Chaves, o Chapolin, como por exemplo a sketch do Juleu e Julieta, cara. Isso foi muito legal. Eu gostei muito, mostrando que o Roberto já tinha escrito isso antes de trabalhar como escritor, né? Querendo ou não, isso sempre fez parte da mística, né, do Bolanhos. Ele sempre contou como, porque um dia a gente tava no ônibus e subiu uma criança, queria um sanduíche de presunto, e daí veio a ideia do Chaves, e um dia aconteceu isso. Eu acho que existe, claro, muita fábula em volta do que o próprio Bolanhos contava. Ele me lembra muito o pai do protagonista de Peixe Grande, que também é o protagonista de Peixe Grande, com essa parada de que ele inventa as histórias são maravilhosas, mas no final das contas tem um pontinho de verdade. Né? Ele extrapola a história para tornar ela mágica. E querendo ou não, é o que Chaves faz, é o que Chapolin faz, é o que o Bolanhos fez. E, mano, isso vai ficando cada vez mais incrível ao longo da série. As pequenas coisinhas que vêm, querendo ou não, o próprio Foi Sem Querer Querendo, o palhaço dando o chapeuzinho do Chaves. Então, todos esses elementos estão ali e eles vão ficando maiores. Cara, quando chegar no episódio que você tá vestindo a camiseta,
Dinho. Não, esse eu tenho certeza que eu vou ficar maluco. Eu tô quase chorando aqui só de lembrar. Mas, mano, é maravilhoso. Porque, de novo, é aquilo. A gente conhece a história do Chespirito, ou mesmo você não conhece, mas você é fã de Chaves e Chapolin. Ele vai soltar a frase, ele vai pingar aquela referência, você vai falar, entendi. Pra quem não conhece, pode ser uma porta de entrada e que vai ver depois e vai falar, nossa, tava lá desde o começo, que genial. E é isso. Mano, essa série, ela é incrível, assim, de muitos sentidos. Inclusive, várias músicas que tocam na série, elas foram compostas pra série e você sente que é o mesmo esquema, o mesmo cuidado e carinho das músicas que o Bolanhos escrevia, porque o Bolanhos escrevia várias músicas que a gente... E, gente, tem músicas, por exemplo, de novo, a Gabi, que não gosta de Chaves, ela fala, desde a infância eu canto, os sapinhos fazem... Essa música é do Bolanhos. Bolanhos, é. Não é uma música de infância tradicional, que, nossa, gente, é dele. É dele, os Cafonas, o Jovem Ainda, é tudo do Bolanhos, gente. E essa série faz isso também, coloca trilhas sonoras que foram compostas e que encaixam ali no momento. E é essa quase metalinguagem de você contar uma história sobre o Chespirito do jeito que ele contaria. Porque no final das contas é baseada numa biografia escrita por ele mesmo, né? Então, é lindo. Eu nem lembro qual era a pergunta, nem lembro qual foi o que foi a gente fazer, mas eu sei que toda frase vai terminar com é lindo. Tudo que eu vou falar aqui vai terminar com é lindo. Eu também já me perdi, porque você trouxe essa parte aí do compositor, que era uma coisa que eu queria falar também. Eu acho que a série, no seu primeiro episódio, ela faz questão de mostrar o quanto ele era talentoso em vários sentidos. E era Romeu e Julieta, que você... Romeu e que Julieta. você falou, e que justamente também tem uma das melhores músicas, que é o Taca La Petaca, que saía do Chapolin, né? É isso. Mas é sketch maravilhosa também, e até um episódio que ficou perdido depois, que muita gente não conhece, porque o SBT não exibiu na época. Isso é uma parada, eu acho que o X-Espírito, que é esse projeto, ele tem um potencial muito grande da gente falar muito de Chaves e Chapolin daqui pra frente. Inclusive, o Maidana falou muito da Gabi, ele tá falando da Gabi Orsini, e a Gabi Orsini é outra pessoa que faz parte aqui do X-Manteiga também. Né? Ela tem as portas abertas aqui, já fez muita coisa comigo aqui. E eu já faço o convite aqui, Gabi, vem no último episódio comentar com a gente, para você dar a sua perspectiva de tipo, assistir, terminou e eu penso assim agora. Então, acho que seria legal, fica o convite aqui. Pra Gabi, depois eu mando mensagem pra ela também, mas eu acho que é isso, a série, ela no seu primeiro episódio já fez questão de mostrar que ele era um gênio hiper talentoso. O cara escrevia, e não só pra ele, mas começou escrevendo pros outros. Tem um momento ali daquela dupla, eu não sei se isso eu acho que isso vai aparecer provavelmente no segundo episódio, né, Maidana? Deixa eu dar um spoiler. Mas ele tava escrevendo pra aquela dupla, e vai ter um momento em que um figurante, um ator, vai ficar doente. Isso tô falando daqui na vida real. Ele fica doente e o Bolanhos entra para substituir ele. E é ali que ele vira ator. Então, provavelmente, não sei, talvez a série vai mostrar isso, não sei, mas isso é uma coisa que é interessante de mostrar também, vai mostrar como ele virou ator. Então, a série está mostrando que o cara é escritor, que o cara vai ser um potencial ator, já mostra, porque ele já está no auge com o Chaves ali, quando mostra em 81, já mostra que ele é um excelente compositor, porque ele está ali compondo, está tocando para a esposa e tal. Então, olha... Para resumir, para o vídeo não ficar tão grande, com esse primeiro, né, momento aí de as nossas primeiras impressões e também comentando esse primeiro episódio, eu acho que vem num momento muito bom. Porque assim, Maidana, eu já te chamei várias vezes aqui pra gente conversar sobre coisas e eu lembro que uma vez a gente gravou um podcast falando sobre o futuro dos super-heróis. E, cara, tem uns 3 anos isso aí. E hoje a gente tá num momento em que os filmes de super-heróis precisam tomar um novo fôlego. A gente tá vindo aí com o Superman, da DC, o Quarteto Fantástico da Marvel, tentando dar um restart também em várias coisas. E aí a gente esbarra na série do Chespirito, do Bolanhos, que pra nós é um herói. E eu não tô falando do Chapolin, eu tô falando dele como, sabe, a figura de um herói mesmo. E eu acho que é uma série também, Maidana, que vem no momento certo... Quando a gente está vivendo esse cenário na cultura pop de querer coisas novas e talvez isso seja o algo novo que a gente precisa nesse momento. Será?
Pode ser, e é engraçado, de novo, trazendo essa questão, porque é algo novo, mas que ainda se relaciona com o passado, né? E que, claro, o Superman, o Quarteto Fantástico também fazem isso, afinal de contas é uma adaptação de algo que já é amado, que já é adorado. Mas, cara, Chespirito é um fenômeno, sim, independente do momento, independente do que eles decidissem adaptar, volta e meia aparece rumores e que, se isso for sair do papel, que seja muito bem trabalhado, mas assim, rumores de um filme do Chapolin, que vai mostrar ele como um herói. Então, independente do que for feito, em que momento, de como vai ser feito, desde que seja feito com cuidado que essa série também está sendo feito, vai existir público. Porque a escrita do Bolanhos é atemporal. Ela é atemporal. Né? Não existe... Por mais que talvez algumas piadas, alguma coisa ou outra fique datada, a própria série mostra isso. A carta que ele lê no Chaves, aqueles personagens para quem ele escreveu nos anos 50 estavam lendo. Então, cara, ele escreveu isso nos anos 50. 20 anos depois ele gravou no Chaves. 40 anos depois a gente tá rindo no Brasil. Exato. Sabe, quando é uma coisa muito bem feita, não tem tempo certo ou errado. Em qualquer momento que vier Chespirito, o público vai abraçar. É isso, eu acho que esse é o melhor fechamento que a gente podia ter para esse primeiro episódio. Eu tava bem empolgado para assistir mesmo, como eu disse lá no primeiro teaser, eu não tava botando muita fé, eu tava um pouco preocupado, né? Mas quando eles mandaram aquele trailer mais completo, mostrando os bastidores, mostrando já uma atuação um pouco mais robusta, cara, eu chorei ali vendo o trailer, eu fiquei muito empolgado, eu tô muito empolgado ainda, eu queria muito mais, né? Mas eu acho que ter sido lançado na HBO Max também nos dá esse tempo de ter isso aqui, né, Maidana? Da gente conversar semanalmente, analisar cada episódio e viver esse momento pelos próximos 2 meses, aí, que é o tempo basicamente de duração da série. Então, vem num momento muito bom pra gente que é fã de cultura pop. Bolanhos é um cara incrível, genial. E o balanço geral desse primeiro episódio, como o Maidana disse, lindo. É isso. Não tem outra palavra para descrever. E eu quero pedir para você que não nos segue ainda, começa a seguir. As redes sociais do Maidana tá aqui embaixo na descrição. A gente vai voltar aqui toda semana para falar, né? Tá confirmado aqui, a gente já marcou o compromisso. O projeto Chespirito vai acontecer aí toda semana enquanto a série estiver no ar. E não esqueça de se inscrever no canal. Se você tem aquele amigo, aquela amiga que não conhece ainda a obra do Bolanhos, você quer conhecer, manda lá o nosso vídeo já para a pessoa começar a se preparar também. Enfim, é isso. Querido amigo Fernando Maidana, quero agradecer muito pela sua presença nesse primeiro episódio. Vamos nos preparar aí, porque acho que você já viu mais episódios que eu até o momento, mas vamos chorar junto, mano. Vamos chorar junto. Com certeza. Sigam meus bons. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Não, só isso, gente. Se você gosta de Chaves, você é obrigado a assistir essa série. Se você não gosta, é obrigado também, porque você vai começar a gostar. É isso. Não tem meio termo. Só vai lá e assiste. É isso. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até a próxima. Tchau.